Se você não produz conteúdo hoje, você provavelmente está perdendo a maior possibilidade que você tem de ser enxergado como uma figura de autoridade na sua área de atuação e se tornar um melhor profissional com isso. O quão era difícil um profissional se tornar uma figura de autoridade, ele ser enxergado como o cara que é bom naquilo. Eu sou bom, o cara que podia bater no peito e falar, eu sou reconhecido no que eu faço, as pessoas me respeitam na minha área de atuação. Com toda certeza era muito mais difícil. Hoje a gente tem um celular na mão que democratiza muito a atenção das pessoas. Você posta um vídeo, você pode alcançar milhões de pessoas com o seu celular, enquanto antes você tinha que ir na televisão, tinha que pagar uma nota às vezes para ter uma propaganda na televisão, ou ter a sorte de ter a credibilidade de poder ir num programa, ser convidado a ir num programa. E hoje em dia, cada vez mais você tem pessoas em casa fazendo o que eu tô fazendo aqui agora, pegando um celular, colocando num tripé, numa ring light e gravando algo, comentando sobre algum assunto e sendo enxergado como uma pessoa de autoridade naquilo. Agora pensa comigo você, que quer se destacar na sua profissão, que você quer ser enxergado como figura de autoridade em alguma área de atuação. Seja uma área profissional que você está fazendo uma faculdade, aquelas áreas mais tradicionais, sei lá, um advogado, um médico, um dentista, ou seja uma área que você está atuando mais num perfil mais digital, assim, de você atuar como um profissional do mercado digital, de você ser um gestor de tráfego, um editor de vídeos, um social media, não importa, tanto as profissões mais tradicionais quanto essas profissões mais recentes agora. Todos são beneficiados quando começam a produzir conteúdo, não só com a credibilidade, mas também se tornando melhores profissionais. E por que eu digo isso? Pensa só, eu acabei de ligar uma câmera e comecei a falar de produção de conteúdo. Então você agora está me enxergando como uma pessoa que fala de produção de conteúdo. E é notável que eu tomo muito mais cuidado para falar de produção de conteúdo quando eu estou falando com a câmera, que eu sei que outras pessoas vão ver. Claro que tem pessoas que usam como estratégia falar qualquer coisa na câmera e dá muito certo, mas não é o meu caso. Então eu tomo muito mais cuidado do que eu vou estar falando aqui com você na câmera enquanto eu estou falando de produção de conteúdo, porque eu trabalho com isso. Eu não quero que vocês tenham uma má imagem do que eu sei em relação à produção de conteúdo. Eu quero que vocês tenham o melhor que eu tenho a oferecer, que vocês escutem o melhor que eu tenho a oferecer em relação a esse assunto. Então se você é um profissional, se você pretende ser reconhecido em alguma área de atuação, e você vai começar a produzir conteúdo sobre essa área de atuação, você vai tomar muito mais cuidado no que você vai falar. E, consequentemente, você vai começar a se tornar um melhor profissional, porque você vai querer ser enxergado como uma figura de autoridade. Talvez você até não seja um exímio profissional aquilo, você é um profissional, já vive disso e tudo mais, só que você vai começar a se tornar ainda melhor por produzir conteúdo, porque você está se colocando na brecha. Porque se você coloca a sua cara a tapa de falar sobre determinado assunto, você está colocando você na brecha. Você pensa consigo mesmo, não, eu preciso estudar mais sobre isso, eu preciso entender mais sobre esse assunto, porque as pessoas vão te fazer perguntas. As pessoas vão te enxergar como autoridade. E se você mostra para elas que você não sabe tanto sobre aquilo, você perde essa autoridade que você está construindo. Então, produzir conteúdo te torna um melhor profissional, porque você vai tomar mais cuidado e prestar mais atenção naquilo que você mesmo sabe como profissional. Você já deve ter ouvido falar que uma pessoa ela aprende muito mais ensinando do que aprendendo. E eu já tive inúmeras experiências com isso em relação a ensinar uma pessoa e ver que eu não sabia tanto quanto eu achava que sabia, e eu voltar a estudar mais para conseguir ensinar essa pessoa, e aí eu me tornava uma pessoa melhor naquilo. Um exemplo disso, eu dava aula de inglês. E quando alguém vinha com uma pergunta para mim em relação ao inglês que eu não sabia, eu ia lá e pesquisava sobre aquilo para explicar para essa pessoa. Só que nesse processo de aprender para explicar, aquilo fixava muito mais fácil na minha mente. E eu, consequentemente, me tornava uma pessoa melhor no quesito dar aula de inglês. A mesma coisa em produção de conteúdo. Eu comecei como um editor de vídeos. Eu simplesmente editava os vídeos da pessoa. Eu não tinha participação na produção de roteiros, na gravação, mas isso foi mudando com o tempo. Eu fui vendo que as pessoas gostavam das ideias criativas que eu tinha nas edições, começavam a colocar eu para fazer outras ideias de roteiro, eu comecei a construir roteiros, comecei a construir copy, comecei a ser enxergado como um estrategista de conteúdo como um todo, não só na parte de edição. E aí isso me fez ir procurar mais ainda, comprar curso, comprar mentoria sobre produção de conteúdo como um todo. Então sim, você deveria começar a produzir um conteúdo hoje, mesmo se ninguém assiste. Eu não sei quantas visualizações vai ter esse vídeo, não me importo.
eu estou começando um projeto novo, eu venho do Instagram, não que eu seja hiper bem posicionado no Instagram, ou que eu tenha produzido milhões de conteúdos para mim no Instagram, mas eu já produzi muitos conteúdos para outras pessoas como prestador de serviço. Já consegui crescer muitos perfis, o perfil cresceu de 1.000 a 150 mil seguidores em menos de 3 meses, totalmente no orgânico, sem investir em tráfego, e isso me trouxe uma credibilidade entre as pessoas que trabalhavam comigo. E aí as recomendações vinham. E quando essas recomendações vinham, elas vinham já com aquela mentalidade de eu estou falando com alguém que manja disso. E isso sempre me colocou numa brecha de eu ter que sempre me atualizar para manter essa credibilidade que eu tinha construído. Então eu colocando eu mesmo agora na frente de uma câmera para falar sobre produção de conteúdo faz com que eu fique numa brecha que eu queira buscar mais ativamente ser um melhor profissional para que eu consiga colocar mais conteúdos bons aqui para vocês e essa minha autoridade como produtor de conteúdo, ela cresça cada dia mais. Então sim, você deveria começar a produzir conteúdo hoje mesmo, mesmo que ninguém assista, porque isso vai fazer com que você se coloque numa brecha como profissional e você busque ativamente a ser melhor cada dia mais. As recomendações vão vir com mais frequência e você vai conseguir fechar melhores negócios, melhores oportunidades por ter mais credibilidades. As pessoas que são vistas como especialistas, as pessoas que têm um nível de autoridade em algum assunto específico, têm melhores oportunidades. E se você quer ter essas melhores oportunidades, você já vai me seguir aí, você vai deixar o seu like e você vai acompanhar os próximos vídeos aí. Eu pretendo trazer cada dia mais vídeos aqui nesse canal, é um desafio para mim, porque eu nunca fiz esse tipo de conteúdo onde eu falo assim com a câmera sem um roteiro nem nada, mas eu acho que vai ser muito proveitoso tanto para mim quanto para vocês que estão assistindo e eu gostaria que vocês estivessem aqui acompanhando essa jornada comigo e bora pra cima!